semear onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou, e poder ver que por trás de cada olhar há uma chama a brilhar, centelhar na cidade de Deus. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais. E as marcas do destino, o amor irá curar. Semear onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou, como o mestre ensinou. Boa tarde, sejam bem-vindos, meus irmãos, ao nosso culto do Evangelho no Lar. É com muita alegria que o Centro Espírita Nosso Lar recebe a cada irmão que nesse instante se conectou conosco. Seja bem-vindo e que Jesus abençoe o nosso Evangelho. Meus irmãos, não se esqueçam de reservar o recipiente com água para que possa ser fluidificado ao final com paz. E vamos iniciar o nosso culto do Evangelho com a leitura de uma mensagem que está contida no livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição: o bem é incansável. E vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem. Paulo, segunda carta aos Tessalonicenses 3,13. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhante alegações não procede de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas, na zona do imediatismo, adquirem o tédio, vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando esta ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muitas vezes terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando e tolerando, edificando e abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos interdiarmos na prática do bem,
Semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Depois da nossa leitura inicial, vamos proferir a nossa prece. Meus irmãos, que possamos fechar os nossos olhos, abaixar nossa cabeça, respirar profundamente e que possamos unir os nossos pensamentos em torno do nosso Mestre Jesus e da nossa Mãe Maria Santíssima. E que possamos rogar, Senhor Jesus, Divino Amigo, nos encontramos todos unidos e reunidos em Teu nome, a Te suplicar Tua assistência. Permita que Tuas bênçãos desçam sobre todos nós e que estas bênçãos, Senhor, possam iluminar o ambiente do nosso lar, envolver os nossos familiares e que possamos nesta tarde sentir a Tua presença de paz, de serenidade e amor. Abençoa o nosso Evangelho, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora o nosso irmão Gilson Reis fará a leitura e o comentário do Evangelho. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Então vamos para mais um estudo de hoje do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, com o capítulo 12. Amai vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é a mais sublime aplicação, porque esta virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, geralmente se engana quanto ao sentido da palavra amar nesse fragmento. Jesus não quis significar por essa frase que se deva ter pelo inimigo a ternura dispensada a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode depositar confiança em quem sabemos que nos deseja o mal. Impossível ter para com ele as expansões de amizade, sabendo capaz de abusar desse sentimento. Entre pessoas que se desconfiam, é impossível haver laços de simpatia que existem entre as que vivem em sintonia de pensamento. Enfim, não se pode sentir, por estar junto de um inimigo, igual satisfação que se experimenta junto de um amigo. O próprio sentimento referido acima resulta de uma lei física, a de assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo direciona uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve com agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações experimentadas na aproximação de um amigo ou de um inimigo. Portanto, amar os inimigos não pode significar que não se deve estabelecer alguma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito só parece difícil ou até impossível de praticar quando se julga falsamente que ele recomende acolher o amigo e o inimigo no mesmo lugar do coração. Se a pobreza da linguagem humana nos obriga a utilizar da mesma palavra para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve estabelecer as distinções conforme o caso. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos diante, de uma das situações que é cotidiana em nossas vidas. Nos deparar com pessoas, com situações que o nosso coração, ele ainda não sabe lidar da mesma forma que o Mestre. Então é esse conviver com os inimigos. O ponto de partida para a reflexão e o entendimento do que pede o Evangelho, que diz amar os nossos inimigos, significa dizer que nós devemos sermos benevolentes, no sentido de não devolver a mesma carga de sentimentos
de ter a mesma reação que eles eventualmente possam ter para conosco, de palavras, de pensamentos e até mesmo de ações. Como todos nós ainda somos imperfeitos, é impossível a gente ter para com os nossos irmãos o mesmo sentimento que Jesus tem para com toda a humanidade. Então Jesus foi a personificação do amor, que é um sentimento divino, que somente os espíritos mais elevados vão ser capazes de desprender. Mas enquanto isso, nós que já nos permitimos ouvir o Evangelho, ser tocado nas fibras íntimas do nosso pensamento, e em saber que não se resolve nada pela emoção, pela razão, e que todos os ajuntamentos, família, ambiente de trabalho, vizinhança, são permissões divinas. Nós estamos no meio adequado para a nossa evolução. Então não há nada errado, só aquilo que deve ser corrigido. A filosofia, que é aliado da religião, aliado da ciência, ela nos diz que tudo aquilo que tem solução não é um problema. Então esse amor que o Evangelho convida é um amor relativo, de não revidar eventuais agressões, de não desejar o mal, mas gradativamente silenciar esses sentimentos nossos ainda inferiores. Mas o fato de poder vibrar, desejar o bem a essas pessoas à distância, o fato de envolvê-los em nossas preces, em nossas orações, já são sentimentos de amor. O Evangelho diz que nós não temos condições e até mesmo nem devemos tentar trazer essas pessoas para o nosso convívio. Jesus nos ensinou que quando alguém nos golpear na face, que nós demos a outra face, mas não literalmente o outro lado da face, mas o outro lado dos sentimentos, ou seja, o sentimento oposto. Ao invés de uma reação proporcional, mas uma reação contrária. Né? Que possamos perdoar, que possamos esquecer. É lógico que tudo isso não vai se apagar da nossa memória, né? Mas trazer esses sentimentos para o silêncio e nos questionar se eles insistirem em nos incomodar. O que Jesus faria em meu lugar? E certamente nós vamos encontrar a resposta, se nós nos permitirmos entender que, como seres falhos, nós temos dívidas de vidas anteriores. E certamente podemos ter causado algum mal para esses irmãos. E lembrando que muitos deles estão em nossa família, que é o agrupamento mais imediato, é onde estão os maiores resgates, são entre os nossos familiares. Nós somos seres que vivemos em sociedade. Então a nossa evolução é coletiva. Da mesma forma que uma mãe tem sentimentos bons pelos filhos, que não vai se sentir feliz se não ver a felicidade dos filhos, então Jesus, né, que é o nosso modelo, nosso guia, nosso irmão, né, exemplo de amor, de perfeição. Então é o que Ele espera de nós, essa marcha evolutiva, né, coletiva com os nossos irmãos. Então Deus, em sua bondade, é tão grande que Ele está pacientemente nos observando, nos inspirando através dos nossos anjos guardiões, através de anjos que são colocados em nossas vidas, através do exemplo. Quantas vezes nós estamos angustiados, amargurados, e nos vem uma inspiração, ou nos aparece um irmão, um amigo, ou de repente alguém que não é nem do seu convívio, que de repente você não tenha nem visto, e lhe dá uma palavra de consolo, ou o próprio Evangelho.
a doutrina espírita que veio como Cristo Consolador explicar, esclarecer todos os problemas, todos os males e todas as angústias. Nos dizer que nós somos seres eternos. E como seres eternos, o que são os sofrimentos diante da eternidade? Então que possamos nos melhorar, que possamos perdoar, que possamos relativamente amar o nosso próximo, esse amor relativo, que possamos retribuir o mal com o bem, que é o que nos pede nesse capítulo, amar os vossos inimigos, e nesse tópico, retribuir o mal com o bem. Porque não podemos carregar esse lema, se me tratar bem, eu trato bem. Eu gosto de quem gosta de mim. Que diferença haveria entre nós e as pessoas de má índole? Que diferença haveria entre nós e as pessoas que ainda têm um coração endurecido? Certamente nenhuma. Porque essas pessoas de má índole, essas pessoas que ainda se comprazem com o mal, elas têm, observe, elas têm um amor relativo por algumas pessoas. Então o amor, ele está latente em cada um de nós, ele existe, só precisa ser alimentado. E isso nós podemos fazer gradativamente, retribuindo com o bem todo o mal que nos for feito. De quem nós queremos a retribuição, de quem nós queremos a contribuição? Acredito que seja de Deus. Então que possamos viver nos baseando no Evangelho, se baseando na vivência de Jesus, no que Ele pediu e no que Ele disse, que ninguém vai ao Pai senão por Ele, ou seja, através dos seus ensinamentos, das suas ações. Ele disse que toda vez que nós levarmos uma oferenda, mas que nós tivermos ainda com o coração impuro, que nós tivermos ainda com inimigos, que nós voltemos para nos reconciliar. E aí sim podemos levar a nossa oferenda, que tem que ser o que nós temos de melhor, dos nossos sentimentos. Então, é isso que o Evangelho nos pede, se retribuir o mal com o bem. Essa retribuição, ela não é pessoal, porque muitas vezes a pessoa está tão arraigada ainda nesses sentimentos negativos, que ela é incapaz de aceitar um pedido de perdão, um pedido de desculpa, essa tentativa de reaproximação, ou muitas vezes somos nós mesmos que ainda estamos incapazes. Então, enquanto nós não estivermos preparados, ou o outro não estiver preparado, que façamos tudo isso à distância, através das nossas emanações positivas, pensamentos, preces, das nossas orações, irmãos. Então, esse é o convite que o Evangelho nos faz nessa tarde de hoje, nessa reflexão do Evangelho. Amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem, com o que nós temos de melhor. Ok? Então, nesse momento, vamos nos preparar para a nossa prece de encerramento. Vamos silenciar os nossos corações. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais uma oportunidade de refletir sobre os teus ensinamentos. Te agradecemos, Mestre, e te pedimos, potencializa a nossa fé, fazer com que sempre possamos doar o que temos de melhor, que se faça luz em nossos sentimentos, pois aonde há luz não há trevas, aonde há bom ânimo, a tristeza não aparece, aonde há luz, todos os caminhos podem ser trilhados, todos os obstáculos podem ser vencidos. Protegei os nossos lares, protegei as nossas vizinhanças, que possamos em nossas orações e nossas preces vibrar por um mundo melhor, orar pelos nossos governantes, por aqueles que se comprazem no mal, pelos que estão acamados, pelos que sofrem de dores físicas e de dores ocultas, ó Pai. Nos inspira o amor através do que Tu nos ensinaste, ó Pai.
Muito obrigado e que seja feita a tua vontade hoje e sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos, uma ótima tarde. Fiquem na paz do Senhor e nesse momento nós possamos nos preparar para o passe. Até uma próxima. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor.
que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus, fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho